Se inspire nesse movimento. Saúde, bem-estar e acolhimento. Se inspire nesse movimento. Saúde, bem-estar e acolhimento. E aí, pessoal, tudo certo? Gente, nós estamos aqui hoje para começar o nosso primeiro momento SBA. Nosso momento saúde, bem-estar e acolhimento, é isso aí. Então, ao longo dos meses aí, nós vamos ter mensalmente esse momento com vocês para falar sobre saúde, bem-estar e acolhimento. E hoje, claro, nós estamos recebendo aqui dois convidados ilustres para tratar sobre um tema bem especial, que é o Dr. Cláudio, médico pediatra, médico do trabalho do Sistema Fiesc, e aqui a Márcia, que é nutricionista, mestre, em nutrição e dietética. E esses convidados estão conosco hoje para falar sobre imunidade, Imunidade que é um assunto que agora, ainda mais nesse tempo, nessa mudança, transição de clima aí, é um assunto bem alto, Por favor, fiquem à vontade para se apresentar também, para falar um pouquinho aí sobre esse tema, Dr. Cláudio, se quiser fazer uma introdução sobre o que é imunidade, que tanto se fala aí. Bom, a imunidade ela entrou na moda depois da pandemia, As pessoas passaram a dar muito mais valor para a saúde, o que foi uma coisa importante para todos nós, A busca por uma boa imunidade é uma coisa muito antiga, A imunidade ela já é alvo, de algum tipo de elixir, alguma coisa que eu possa fazer para estimular a minha imunidade desde a época dos gregos e dos romanos, Algo que eu possa fazer, uma planta que eu possa tomar, Um tratamento que vai me deixar imune às doenças. Só que não é tão simples assim, Charles? A imunidade, como tudo que envolve a saúde, é uma coisa muito sutil e muito complexa, Não há um elixir, um comprimido, um tratamento, um procedimento que eu vá fazer e eu vá ficar imune às doenças, Seria muito bom se isso acontecesse, mas não é realidade, O que os estudos mais recentes têm mostrado é a importância do nosso trato gastrointestinal para a imunidade. É o intestino, como grande centro metabólico que nos protege contra vírus, fungos e bactérias, Isso é uma coisa bem pertinente, porque 80% do sistema imunológico, das células da imunidade, elas estão dentro do trato gastrointestinal. E o nosso trato gastrointestinal, ele tem todo um preparo, tem toda uma inteligência, para lidar com essas questões. Porque diariamente a gente ingere uma série de alimentos que tem uma grande carga de vírus, de fungos e bactérias, E o nosso intestino tem todo um preparo celular para avaliar o que está entrando, o que sobrevive, depois da mastigação, depois do suco gástrico, e aquilo vai descer e pode ser absorvido pelo nosso corpo, Esses vírus, esses fungos e essas bactérias. Então, o trato gastrointestinal tem todo um preparo celular para avaliar o que passou pela parte estomacal, o que sobreviveu, ao nosso ácido clorídrico e o que pode entrar dentro do nosso corpo. Então, você já tem uma célula ali que ela é tipo um vigilante e ela avalia o que está chegando. Aquele vírus, aquele fungo, aquela bactéria, ela pode fazer mal. Se ela puder fazer mal, essa célula ela já mostra, para o sistema imunológico que aquilo pode me fazer mal. E eu tenho uma outra célula que vai vir e vai destruir aquilo. Agora, se aquilo não me fizer mal, se meu aparelho intestinal já conhece aquela bactéria ou aquele vírus e sabe que aquilo não vai me fazer mal, eu deixo aquilo passar. E aí você tem uma série de outros mecanismos, como células que secretam um muco espesso, aderente, que gruda, nessas partículas para que eles transitem de uma forma muito lenta, para que essas células possam fazer essa avaliação. E junto com esse muco, você tem outras células que secretam substâncias ali que são bactericidas, que matam os fungos, os vírus e as bactérias, Então a gente tem toda uma modulação, toda uma vigilância do nosso aparelho intestinal, que vai ser a grande barreira de entrada de vírus, fungos e bactérias no nosso corpo. É uma coisa complexa, porque isso vem desde a minha vida intrauterina. Isso começa com relação a como a minha mãe se alimentou na gestação,
como foi o meu parto, né? Os estudos mostram que a criança, né, que o recém-nascido, ele vai ter uma flora bacteriana muito parecida com a da mãe. Ele troca durante a gestação essas bactérias com a mãe. No caso, por exemplo, do parto normal, que a gente fala que é a maneira mais saudável de se nascer, quando a criança passa pelo canal do parto, ela adquire aquelas bactérias maternas, e aquelas bactérias vão ser boas, vão ser protetoras. Já a criança que nasce numa cesariana, que é retirada do útero sem passar pelo canal vaginal, ela acaba adquirindo as bactérias que estão naquele centro cirúrgico. Então, uma coisa que começa na vida intrauterina, passa pelo parto, passa como eu me alimento na infância. Quanto mais fruta, verdura, legume, quanto mais coisa natural eu ingerir, melhor vai ser essa minha flora bacteriana, né? Então as pessoas estão usando um termo que chama eubiose e disbiose. Eubiose é o quê? Eu tenho uma grande quantidade minha de bactérias, de vírus que são meus, que não me fazem mal, que pelo contrário, que me protegem contra outros que são patogênicos, né? Isso é o que vai me proteger em relação ao adoecimento. É um processo muito dinâmico que depende de como eu me alimento, como eu me exercito, como eu durmo, como eu gerencio o meu estresse. E é uma coisa que varia de acordo com o momento que eu estou passando na minha vida, né? Então, a gente não tem uma forma simples, não tem um elixir para estimular a imunidade, mas a gente tem aquelas velhas recomendações de tentar preservar a saúde, porque preservando a saúde eu estimulo o meu sistema imunológico. Show de bola. Eu acho que ficou, assim, ficou bem claro, né, para todo mundo que não é realmente uma coisinha fácil. Né? A imunidade não é só isso e para eu cuidar da minha imunidade eu faço isso e pronto, acabou. Já resolvo, né? Tem todo um tratamento, uma maneira de cuidar disso, de avaliar isso, né? Até, Márcia, o Dr. Cláudio colocou ali dessa importância da nutrição também para isso, da alimentação, né? Sim. E como que é essa relação com a imunidade? Então, contribuindo com o que o Cláudio trouxe, né? É importante que no dia a dia a pessoa principalmente tenha uma noção do que é a alimentação dela. E na nossa correria é difícil assim. Muitas vezes eu pergunto para as pessoas: o que você comeu ontem? Não lembra. Então, quando o Cláudio fala muito bem da questão da imunidade, começa por você planejar a sua refeição. A sua refeição ela tem que ser planejada e tem que contemplar uma variedade muito grande de alimentos, né? Claro, respeitando as estações, as safras, mas tendo um prato mais colorido e mais variado. E daí quando o Cláudio fala lá da mastigação, eu quero chamar muita atenção nesse sentido, porque prestar atenção na mastigação é um dos primeiros passos para nós contribuirmos para a imunidade. Por quê? Quando você mastiga os alimentos, você tritura, você prepara esses alimentos para que seja uma absorção mais adequada no intestino. Que esses ácidos possam agir sobre esses alimentos que são triturados. Sem falar que você também vai emitir sinais, né, neurológicos que vão controlar a saciedade, vão ajudar com que você controle a quantidade que você come. Então, assim, a escolha é o passo inicial. Selecionar os alimentos, planejar aquela refeição, depois fazer uma alimentação num local tranquilo, aonde você mastigue bem os alimentos, você vai engolir esses alimentos na forma de uma papa. Não é por nada que quando criança nós fornecemos papa para a criança, porque ela não vai conseguir ter a mastigação como recurso, né? Então, mastigar muito bem os alimentos, fazer aquele momento um momento que tenha sentido, que tenha um significado, aonde eu sento com pessoas queridas, onde eu vou falar assuntos que são legais, que não vou falar de tragédias, de assuntos ruins, né? Então, tudo isso vai complementar, né? E mais importante é que eu tenho que pensar que nutrição, né, saúde, imunidade, não tem uma pílula mágica. Você precisa fazer por. Então, como nutricionista, eu sempre falo assim, que na verdade as pessoas sabem muito sobre nutrição. Em qualquer lugar que elas vão, elas têm informação, mas elas têm muita dificuldade de se organizar. Que alimentos eu vou escolher? Que alimentos eu vou preparar?
como eu preparo esses alimentos? E daí a gente passa pelas questões de organização da casa, higienização das saladas, cozimento dos alimentos, combinação dos alimentos na hora de ingerir, né? Então, assim, eu vou comprar uma salada muito bonita, muito saudável, mas eu não higienizo adequadamente, eu estou ingerindo bactérias também. Né? Se eu vou cozinhar os alimentos e deixo desmanchá-la na panela, eu estou perdendo nutrientes. Se eu cozinho uma cenoura numa panela e coloco fora aquela água do cozimento ao invés de fazer uma sopa, eu estou colocando nutrientes fora. Né? Então, assim, é um conjunto. Mas também não é para apavorar ninguém. Eu preciso começar a fazer essas ações aos pouquinhos. Né? Vou começar escolhendo bem os alimentos, depois presto atenção no cozimento, no armazenamento, né? E aí vou modificando e deixando essa alimentação mais saudável. Eu achei bem legal ali que a Márcia colocou, que realmente a gente conhece muito, né? A gente acha que conhece muito de tudo também, né? Tem muito desses achismos. E muita coisa a gente acaba que caindo naquela ideia que a gente conversou uma vez de parecer clichê. Né, de, isso eu sei, sempre falam isso, né, doutor? Sempre que eu vou lá no médico, o médico fala pra mim que eu tenho que fazer exercício físico. Sempre que eu vou lá no médico, ele fala pra mim que eu tenho que cuidar da minha alimentação. Mas realmente a pessoa tá fazendo isso, né? Às vezes a gente deixa passar e a gente vai deixando assim, falou de novo, meu Deus, que coisa chata, eles insistem em falar sobre isso. Mas não, se é falado sobre isso, se nós, né, enquanto profissionais da saúde, a gente bate nessa tecla, é porque realmente precisa, realmente faz diferença, né, doutor? Assim, essa questão de realização de exercício físico, quanto isso influencia lá nos neurotransmissores, que isso vai metabolizar muita coisa no nosso organismo, fazer com que muita coisa funcione de maneira mais ativa e aumentar aí também a nossa proteção celular, né? Então, é clichê, mas é um clichê necessário, é um clichê porque a gente vai continuar sempre falando, né? Porque realmente é importante, né? É um clichê necessário porque é o que funciona, né? Como a Márcia falou, né? A gente tem um ditado que a gente diz: a saúde começa pela boca. Primeiro é pela condição da minha boca, né? Como eu cuido dos meus dentes. Depois, assim, como é que é a minha refeição, né? Infelizmente, a gente vive numa sociedade muito apressada, né? Muito fast food, né? Tem uma tendência nova que é o slow food, né? Que é bem o que a Márcia falou, né? Eu preciso ter uma interação com o meu alimento, né? Da forma como eu preparo. Existe uma energia que é colocada naquele alimento, da forma como eu como. Num local adequado, né, com pessoas que estão ali compartilhando desse mesmo movimento que eu, comer com calma, com qualidade, um prato colorido, né? É aquele ditado que diz descascar mais e desembalar menos, né? Então existe uma questão nesse clichê que a Márcia trouxe muito bem. Todos nós sabemos o que nós devemos fazer, né? Mas entre saber o que eu devo fazer, né, e fazer o que eu preciso fazer, existe uma grande diferença, né? Até para nós médicos, né? Nós médicos somos especialistas em cuidar da saúde dos outros. Muito fácil eu falar para você, Charles, pratique 1 hora de atividade física 5 vezes por semana. É muito fácil eu falar para você, mas eu tenho a mesma dificuldade que você tem para realizar. Então é uma questão de um sutil equilíbrio que passa por isso, né? Eu me alimentar bem, né? Com bons alimentos, de uma forma adequada, com um tempo adequado, escolhendo o que eu como, né? Isso vai desde a ingestão até a hora que eu vou no banheiro. É tudo um grande equilíbrio que muitas vezes, por questões inerentes ao nosso dia a dia, a gente deixa passar, acaba comendo de uma forma rápida, apressada, um sanduíche olhando o celular. E aí, quando você vê, você não ingeriu a vitamina que você precisava, você não ingeriu a fibra que você precisava, você ingeriu um alimento processado que tem uma carga química muito grande que vai acabar agindo contra a sua flora intestinal e lentamente vai minando, né, o seu sistema imunológico. Então, saúde, né, pessoal, é muito estilo de vida. Nós médicos falamos, né, e vamos sempre continuar falando. Atividade física, sono, alimentação, gerenciamento de estresse, porque é o que os estudos mostram que funciona, né? E a gente segue por esse caminho, né? Sim. Esperamos. E a questão de estilo de vida, complementando o Cláudio, estilo de vida é conhecimento.
é reconhecer como você vive, é prestar atenção o que você sente quando levanta, é prestar atenção o que você sente depois de uma refeição. Então é muito fácil você perceber quando um alimento não lhe faz bem. Presta atenção à reação que acontece no teu organismo depois disso. E aí você começa a identificar os alimentos que devem ser priorizados e os que devem ser retirados. Então, assim, quando a gente fala em termos de alimentação, as pessoas gostariam de ter uma fórmula mágica. Não existe fórmula mágica e nem um padrão alimentar vai funcionar para mim, para o Charles ou para o Cláudio. Porque cada pessoa tem as suas singularidades, é um ser integral. Então, nós devemos respeitar o sono, o hábito, a rotina, como ele gosta de se movimentar, como ele gosta de descansar, né? E com isso a alimentação também. O grande problema, que o Cláudio elencou muito bem, é que hoje em dia tudo é muito corrido. Então, nós prestamos atenção em coisas que são cobradas, que são obrigações. Então, chegamos no trabalho na hora certa, cumprimos as nossas obrigações, mas em termos de alimentação, em termos de saúde, qual é o nosso compromisso? Eu consigo me organizar? Eu tenho um compromisso comigo? Tá? Então, vou citar um exemplo meu. Ultimamente, o que eu fiz? Eu comprei uma lancheira. E a minha obrigação é sair com a lancheira preparada para o dia inteiro para ir para o trabalho. Então, eu comprei potinhos, eu comprei uma lancheira. Então, isso me condicionou a, quando eu sair de casa, eu estar organizada para os intervalos das minhas refeições, já que no restaurante do que eu almoço, a refeição é balanceada. É muito difícil comprar potinho e comprar uma lancheira? Não é, né? Mas isso me colocou num compromisso e numa rotina de me organizar. Então, é claro que antes disso eu tenho organização de quando eu vou comprar os alimentos para botar lá na lancheira. Eu faço um planejamento. Quando eu vou no supermercado, eu sei que alimentos eu vou comprar. Então, é isso que eu estou falando. As pessoas sabem muito, tem muitas fontes de informação sobre nutrição, mas nós precisamos adequar a alimentação e essa informação na rotina das pessoas, para que seja fluente, para que eu incorpore montar a lancheira como é tomar banho, escovar o dente, me vestir para ir para o trabalho, né? E isso em todas as refeições do dia. Aí sim, aí com uma rotina eu vou contribuindo para uma continuidade e uma imunidade que vai se formando no meu organismo. Exato. E é bem importante, né? Pegando a fala de vocês mesmo, as falas de vocês, da gente deixar claro, assim, que a questão da imunidade são realmente processos, assim, que tem que, né? Hábitos, né? Que a gente tem que começar pensar, levar em consideração, né? Uhum. Que essa questão da imunidade realmente é algo que a gente tem que se preocupar, porque isso influencia em todo o nosso ciclo metabólico, né? Geral. Uhum. Isso é diário. Gente, assim, ó, primeiro eu queria agradecer as pessoas que nos mandaram algumas mensagens aí pelo Instagram, muito obrigado. Então, agora eu vou trazer aqui para vocês os desafios aí, né, da gente poder conversar um pouquinho sobre essas perguntas. O pessoal tem perguntado bastante sobre a questão da imunização, pegando um gancho com a questão da vacinação aí. Se eu estou com o meu esquema vacinal completo, eu já estou completamente imune a tudo? E aqui pode começar. É bacana que você trouxe isso, Charles, porque não basta só se alimentar, senão parece que tá falando que você se alimenta bem, você fica um totalmente conjunto, imunizado. né? Na verdade, não é assim. A parte de vacinação é fundamental, né? É muito triste ver o que tá passando hoje em dia, né? Muitas pessoas recusando a vacinação, porque a vacina foi uma das grandes descobertas da humanidade, aumentou a qualidade de vida, prolongou o nosso tempo de vida. Então, você ter uma vacinação completa é fundamental, né? Para que você tenha aí o seu sistema imunológico mais preparado, né? E tudo isso vem desde a infância, né? Vamos voltar um pouco para a imunidade e vamos falar aqui um pouco das crianças, né? Para nós, médicos, o que seria o ideal? Que todas as crianças fossem amamentadas no seio materno, pelo menos durante os primeiros 6 meses, de uma forma calma, tranquila, com uma mãe bem alimentada. Muitas vezes isso não acontece, muitas vezes a mãe tem que deixar a criança na creche e muitas vezes não consegue amamentar, né?
Então existe toda uma questão da imunidade que passa por você alimentar bem o seu filho, levar no posto de saúde para fazer a puericultura, o acompanhamento, mesmo que ele não esteja doente, acompanhar o desenvolvimento do peso, da altura, principalmente a questão nutricional, que as crianças começam a perder a normalidade, começam a engordar logo na infância e você pode perceber isso antes. E assim, vacinação é fundamental, tanto para criança quanto para adulto. Controle de doença crônica para os adultos que vão tendo uma idade um pouco mais avançada também é fundamental. Então é todo um complexo e a vacinação, né? Tá aí, a gente passou por uma pandemia, né? E agora a gente tá vendo que quem se vacinou tá evoluindo muito melhor que quem não se vacinou. Então a alimentação é fundamental, o estilo de vida é fundamental e a vacinação também é fundamental, né, pessoal? Exatamente. Só deixando claro, então, como o doutor ali falou, né? A vacinação, o esquema vacinal tem que estar, sim, né? Completo justamente para a gente ter uma imunidade a manutenção da nossa imunidade melhor. Assim, trazendo um pouco, Márcia, o pessoal tem perguntado aqui também, ó, o David mandou uma pergunta falando sobre quais frutas, né? Que a gente fala tanto, assim, das frutas ácidas e tal. Quais frutas são importantes a gente incorporar na nossa alimentação para... Já é assim de conhecimento, já é hábito, né? Que no inverno as pessoas procuram mais as frutas cítricas, né? Para aumentar a taxa de vitamina C, né? O importante que eu vou dizer para vocês é que as safras de frutas, as safras que nós temos acesso às frutas na nossa região, elas vão atendendo às nossas necessidades também, né? Então, assim, não vou dizer que não seja saudável, mas não seria recomendado a gente fazer uma superdosagem, né? Agora não é porque é frio que eu vou comer um monte de laranja e um monte de fonte de vitamina C, né? Eu preciso ter um equilíbrio na oferta dessas vitaminas, né? Então, se nós respeitarmos as safras das frutas, nós vamos ter uma oferta grande, uma variedade grande de vitaminas ofertadas nessas frutas, né? De minerais que vão possibilitar um equilíbrio. Agora, o que nós precisamos também saber é conjugar o uso dessas vitaminas com a alimentação, né? Então, se nós queremos também contribuir para a imunidade, nós precisamos de um aporte de ferro, de um aporte de vitamina C, e daí uma dica que é, assim, categórica, sempre é usada, né? Na alimentação do brasileiro, felizmente, já é hábito o consumo de feijão, o consumo de carne. Só que eu vou ter uma maior absorção desse ferro de fonte animal, da carne, da fonte vegetal, do feijão, quando eu combinar com um suco de laranja ou com uma laranja vitamina C depois do almoço. E eu vou ter uma perda se eu combinar esse feijão, essa carne depois do almoço com a cafeína do café ou com o chocolate, tá? Então isso, assim, é um hábito muito simples que nós podemos ir articulando no dia a dia, né, modificando o nosso hábito, deixando o nosso hábito mais saudável, e não precisa se preocupar com aquela super suplementação. Eu tenho que aproveitar os alimentos que me ofertam. Então, assim, eu vou para o supermercado, tem uma variedade. Eu compro algumas frutas de cada tipo e vou variando a oferta. Então, o Ministério da Saúde, a OMS, recomenda 3 frutas por dia, diferentes, cada uma de um tipo. 3 verduras por dia, diferentes, porque os tipos diferentes de frutas e verduras, elas complementam a oferta necessária de vitaminas. Ah, show de bola. Então, só para poder pegar um gancho aí para eu também entender, tá, Márcia? Não necessariamente a gente tem que ficar pautado somente nessa questão de frutas cítricas, né? Só vitamina C, porque não, a gente tem também fontes de outras vitaminas que são essenciais e a gente sabe em outras frutas, e né? até muito condicionada a absorção de alguns nutrientes, como no exemplo da vitamina C e do ferro, do feijão e da carne. Outras vitaminas são importantes para também o equilíbrio e a absorção de outros nutrientes, né? Então é um erro a gente pautar, ou alguém fazer uma superdosagem, ou fazer uma alimentação muito rica em um alimento só. O nosso prato, a nossa alimentação do dia a dia tem que ser variada, colorida. Quanto mais colorida eu puder, melhor. Show de bola. Até aqui, doutor Cláudio, o pessoal está perguntando, a gente teve algumas perguntas querendo entender assim, como que eu sei que a minha imunidade está baixa? Então, tem algum examezinho? Vou fazer o exame para saber se a sua imunidade está baixa. Como que é? Que eles conseguem identificar isso? Olha, assim, um exame específico que você vá fazer, você pode até fazer um exame de sangue que vai mostrar os seus glóbulos brancos, né?
Agora, eu acho que a Márcia falou uma coisa muito interessante em relação à imunidade, que é autoconhecimento. Eu vou saber que eu tô com uma imunidade boa a partir do momento que eu entender o meu corpo e ver que as doenças que eu tô pegando estão dentro daquilo que é o rotineiro de eu pegar de acordo com o meu histórico, né? Eu preciso prestar atenção no meu corpo. Eu preciso ter autoconhecimento do que me faz bem para o meu corpo físico e o que faz bem para o meu corpo psíquico, né? Então, assim, não há um exame específico, não, eu vou dosar o meu anticorpo, eu quero ver os meus glóbulos brancos, né? Você até pode fazer isso. Agora, um exame específico que vá te mostrar, olha, a sua imunidade está a 100%, eu não sou imunologista, né? Mas eu entendo que de uma forma tão direta assim, não há, é tudo um grande equilíbrio, né? A Márcia trouxe uma coisa muito interessante, que é a questão das vitaminas, né? Quando você vai aí numa farmácia, você vê vários complexos vitamínicos. Não é tão simples assim, né, Charles? Não é porque eu vou comprar ali um multivitamínico que eu vou tomar e que aquilo vai deixar a minha imunidade 100%. Primeiro que a fonte de vitamina são os alimentos. Se eu me alimentar bem, eu não preciso daquelas vitaminas, eu posso até suplementar, mas não é me entupir de vitamina que vai aumentar a minha imunidade. Pelo contrário, às vezes as pessoas vão parar no hospital com problema renal por de tanta overdose de vitamina que tomaram. Então a palavra é bom senso, né? Eu vou me autoconhecer e vou saber que eu tô ali com a saúde dentro do que é de acordo com o meu histórico. A partir do momento que eu comecei a ter muita gripe, muita diarreia, muito problema, opa, talvez tenha alguma coisa errada, eu posso até procurar o médico. Agora, querer de uma forma preventiva, fazer algum tipo de exame que vá me dizer, não, você fez esse exame, seu sistema imunológico tá bom, eu acho que não é por aí. Eu acho que é procurar o seu médico uma vez por ano, fazer o seu check-up. E você estando bem ali, se cuidando, provavelmente a sua imunidade ela vai estar bem, né? Eu vejo mais ou menos por aí, né? Para poder complementar, Charles, assim, ó, é um fato, um hábito muito importante, né? E que quando a gente começa um atendimento com alguém, a gente pergunta assim, como é que funciona o teu intestino? Né? A pessoa, funciona todo dia teu intestino? Aí a pessoa, não sei, né? O que eu faço? Então, só para te dar um exemplo, um dia conversando com uma colega, ela disse, Márcia, eu tomo laxante todos os dias. E aí eu perguntei para elas, mas qual é o teu hábito? Não, hábito? Eu falei, não, mas tu sabe que tem que ter uma rotina? Tu sabe que tu tem que te respeitar? Tem um momento em que o teu intestino vai sensibilizar e ele vai ter movimentos peristálticos que ele vai ajudar a funcionar. Então, você tem que respeitar aquele momento, né? Então, é isso que a gente fala. Você tem que conhecer o teu organismo. Você tem que prestar atenção. Dentro da tua rotina do dia a dia, você tem que elencar momentos para você, aonde a gente percebe. E aí vem muito o que o Cláudio falava. Eu percebo que eu estou tendo muitos acometimentos e alguns sintomas. Eu estou resfriando muito frequente, né? E daí sim, eu vou falar com o médico vai fazer uma prescrição, eu vou falar com o farmacêutico que vai fazer uma orientação, vou falar com a nutricionista que vai cuidar da minha alimentação como um todo, mas nunca fazer um movimento por conta, que às vezes pode trazer um excesso e prejudicar ainda mais. Né? Então, as pessoas precisam ter o bom senso. Eu acho que é uma coisa também bem importante, né? Porque a gente, enquanto farmacêutico, por exemplo, a gente pega muita gente que às vezes fica até irritado com a gente quando a gente vai fazer alguma orientação, né? A respeito dessa questão de suplementação, vitaminas. Porque a gente entende também que tudo tem um limiar ali, um limite também até o que é terapêutico e o que é prejudicial. Sim. Né? Então não adianta você querer vir tomar vitaminas, se não há necessidade para o seu caso. Muitas vezes nem absorvido. Exatamente. E às vezes até o jeito que a pessoa toma, com qual horário ela toma, não é o ideal. Então, sempre que a gente fala, gente, tem que ter a orientação de um profissional realmente da saúde, tem que ter a orientação do seu médico, do seu nutricionista, do seu farmacêutico, mas tem que ser orientado para o uso correto dessa suplementação, dessa vitamina. Porque também, algumas pessoas perguntaram assim, todo mundo pode tomar? Não é que todo mundo, teoricamente, poderia tomar, mas todo mundo precisa tomar? Não é todo mundo que precisa tomar, né? Até para que não haja uma superdosagem dessas suplementações. Charles, por isso que é importante nós termos uma frequência de visita ao médico, de periódicos,
aonde o médico vai elencar os exames que são necessários, vai encaminhar para outros profissionais quando necessários, vai encaminhar para exames quando achar necessário. Então, assim, é importante também nesse hábito nós termos elencado um momento de visita ao meu médico clínico. Eu ter a visita a um profissional que possa me fazer orientação. Eu não posso sair achando que eu tenho que fazer coisas diferentes. Agora, o que a gente encontra no dia a dia é a dificuldade das pessoas de respeitarem essa necessidade. De uma vez por ano, a cada 6 meses, de buscarem uma avaliação para ver se está tudo certo. Né? E a gente sempre diz que a prevenção é o melhor remédio. Eu não estou sentindo nada, mas eu preciso de uma orientação periódica. E essa orientação periódica vai me ajudar a manter esse equilíbrio, essa continuidade do bem-estar. Com certeza. E já aproveitando uma próxima pergunta ali, Márcia, tem horário ideal para tomar, por exemplo, vitamina C? Tem o melhor horário para tomar uma vitamina C, o melhor horário para tomar uma vitamina D? Então, o que eu posso dizer para ti? Eu volto na questão dos alimentos, né? Então, são as combinações e as adequações no dia a dia, né? Se você vai buscar uma suplementação, essa suplementação vai ser orientada pelo farmacêutico, vai ser prescrita pelo médico e vai orientar. O que eu posso dizer é que você não tem que combinar com remédios que são, digamos, bloqueadores. Né? Alimentos que são bloqueadores. Então, o exemplo que eu dei do ferro, que junto com na alimentação do ferro, do feijão e da carne com a vitamina C, é uma boa pedida. A suplementação poderia ser nessa hora do almoço, que realmente vai ser maior absorção, né? O que eu não posso conjugar, por exemplo, quem toma muito café ou muito chimarrão com esse tipo de suplementação, que daí a absorção não vai acontecer, né? Também eu tenho que observar momentos de funcionamento do meu organismo, né? Se eu tenho o meu intestino não está funcionando direito, ou eu tenho alguns acometimentos de um funcionamento mais acelerado que a diarreia, também vou ter uma absorção prejudicada, né? Então eu tenho que sempre observar o todo, mas como você vai ter essa suplementação orientada por um profissional, ele vai orientar conforme o melhor momento para o funcionamento do teu organismo. Show de bola. E também aqui, doutor, o pessoal está perguntando muito das crianças, né? Assim, porque, querendo ou não, as crianças são as que mais sofrem durante esse período, porque ainda seu sistema ainda está em formação, né? Seu sistema imunológico. Como cuidar, como fazer a manutenção da saúde imunológica dessas crianças? Pois é, as crianças são um reflexo dos pais, né? Então, acho que a primeira coisa é nós nos cuidarmos bem, né? Nos alimentarmos bem e transmitir isso para as nossas crianças, né? A Márcia trouxe uma questão muito interessante, voltando a falar da saúde intestinal, que é a quantidade de pessoas que são obstipadas, né? Isso realmente chama atenção, porque o processo de alimentação, ele inicia quando eu ingiro o alimento e ele termina quando eu elimino o alimento através da evacuação, que é um processo fundamental do nosso corpo também. Inclusive as crianças, né? Criança quando descobre, né, que ela evacua, que ela é capaz de comer o alimento e colocar aquilo para fora, é uma grande descoberta. Mas é como eu disse no começo, o nosso intestino ele tem uma inteligência. Eu pego a fibra, eu digiro, eu limpo e eu formo um bolo fecal, e aquele bolo fecal ele tem que sair. E o meu corpo emite sinais, emite uma cólica. Ele vai dar um sinal que eu preciso parar e eu preciso eliminar o que eu comi. Assim como eu preciso parar para comer, eu preciso parar para evacuar. Mas muitas vezes as pessoas estão num ritmo tão apressado que elas não conseguem ouvir esse sinal, elas não param, elas não conhecem o próprio corpo e aí elas correm para o farmacêutico pedindo um laxante, no entendimento que o intestino dela está com algum problema. Na verdade, o problema não está no intestino, o problema está na alimentação e na maneira como eu cuido do meu intestino. Então, as crianças, pessoal, elas são reflexos dos adultos. Você tem que ter um bom estilo de vida, né? Você tem que se alimentar bem, tem que se exercitar bem, tem que dormir bem e você tem que mostrar para o seu filho que você faz isso. A gente educa os nossos filhos não pelo que a gente fala. Não adianta chegar para o seu filho e falar: olha, filho, nós vamos almoçar, você trate de encher o seu prato de salada e eu vou lá como uma lasanha e tomo uma Coca-Cola. Não é assim. A gente educa os nossos filhos pelas nossas atitudes. Então a gente precisa primeiro nos cuidar muito bem,
para poder cuidar dos nossos filhos. Sabe aquela história do avião, que você está no avião, se tiver uma pane vai cair a máscara, primeiro põe a máscara em você, depois atenda ao outro. Então, muitas vezes, nós precisamos olhar para o nosso autocuidado, nos cuidarmos bem, para que o nosso filho entenda que é muito importante se cuidar bem e ele passe a se cuidar bem. Como? Filho, agora é hora de tomar o café da manhã. Vamos tomar um café, larga o celular, senta aqui. Que fruta que nós vamos comer? Você vai tomar o teu leite, você quer um pão, ou seja, a gente precisa cuidar dos nossos filhos nos cuidando primeiro. Então a melhor maneira de cuidar da imunidade das crianças é você alimentar a criança bem, você fazer a vacinação, você tomar muito cuidado como a criança está desenvolvendo em relação peso e altura, porque as crianças começam a perder o controle do peso logo na primeira infância, e eu preciso ter um controle adequado do meu peso. Os estudos mostram que filhos de pai obesos têm uma tendência a ter obesidade. Então, para que eu possa cuidar dos meus filhos, eu preciso me cuidar primeiro. Se eu me cuidar bem, provavelmente de tabela meu filho vai ser cuidado também. Agora, não adianta eu me alimentar mal, me exercitar pouco e dormir mal e achar que eu vou conseguir dar uma boa saúde para os meus filhos. É o sistema familiar, né? A família tem que ter um estilo de vida saudável. Se você tiver um estilo de vida saudável, seu filho vai ter um estilo de vida saudável. Então, para que seu filho tenha uma boa saúde, primeiro cuide da sua. Esse é meu grande conselho. Né? É o exemplo à mesa. Eu sempre falo, quando dá orientação, que assim, os pais têm que sentar à mesa com os filhos ou aproveitar a orientação que os filhos trazem das creches, da escola, né? E fazer da refeição um momento de educação, né? E aí dá o exemplo. Mas a gente também não pode esquecer, quando o Cláudio traz muito a questão da saúde intestinal, a questão da hidratação, né? E daí a gente está aqui tomando uma aguinha, né? Porque não é difícil chegar e conversar com uma pessoa e perguntar para ela assim, como é que você está eliminando os líquidos? Eu pergunto mesmo, eu sou curiosa, eu acho que posso por causa da profissão, né, Cláudia? Então eu chego e pergunto, como é que... Aí a pergunta é, você toma líquido? Um pouco. A segunda pergunta é, qual é a cor da urina que você elimina? Não sei. Tu nunca prestou atenção? Aí peço para as pessoas prestarem atenção na cor da urina. E explico que se a urina estiver muito amarela, ela está muito concentrada e você está tomando pouca água. E se ela está mais diluída, mais clara, você está tomando uma quantidade mais adequada. Por quê? Porque é pela urina que muitos resíduos estão sendo eliminados, né? E aí, infelizmente, hoje em dia, assim, no trabalho, eu vejo as pessoas só tomam café. É um líquido, sim, é um líquido, mas eu tenho que tomar mais líquido. Então, assim, essa questão, preciso tomar 2 litros de água por dia. Não, eu vou ter que considerar a minha altura, tá? Então, a orientação é mais ou menos 35 ml por peso da pessoa, né? Mas olhar a cor da urina é essencial. Agora, quando a gente fala isso, as pessoas ficam... Poxa, olhar a cor da urina? Sim, você vai olhar a cor da urina, você vai olhar a cor das tuas fezes, a composição das fezes, né? Se está muito duro, se está muito mole, tudo isso é sinal de saúde, né? E é isso que o médico pergunta na consulta, Cláudio. Pergunta para saber, te orientar. Só que são coisas que nós podemos também fazer. Nós temos que ter um momento para cuidar da nossa alimentação, nós temos que ter um momento para evacuar. E um momento de tranquilidade. Então, muitas vezes as pessoas estão no ritmo do dia a dia, e nós conseguimos regrar o nosso intestino para levar esse momento de evacuação num momento de mais tranquilidade. Onde você está em casa, no início da manhã, à noite, quando você chega. Mas isso depende de costume, de começar a habituar o teu organismo. E isso é esforço, é atenção. E é isso, né? Você falando assim, demanda esforço. Então é isso que às vezes esse é o problema para muita gente, né? Aí. E quando a gente tá falando especificamente das crianças, trazendo aqui, né, essa questão da imunidade das crianças, acaba que para nós também fica mais difícil, né? Para os pais, né? Também fica mais difícil, porque eles também têm que monitorar, né? Não é só deles, eles têm que acompanhar. Uhum. Então, para identificar se também aquela criança tá tendo... tá recebendo os nutrientes também essenciais diariamente, então porque também demanda esse esforço. A gente estava conversando aqui e eu me toquei que eu nem perguntei, eu fiz a introdução e nem perguntei também. Realmente,
esse período do frio, por que que tanta gente fala que tem que ter um cuidado redobrado? Por que que no frio, nessa transição, baixa a imunidade? Eu não diria que baixa a imunidade, eu diria que no frio as pessoas se aglomeram mais, né? As doenças virais aumentam. O frio, ele às vezes tem alguma questão de vasoconstrição, né? Então eu não digo que baixa a imunidade, eu diria que no frio a gente tem uma tendência a adoecer um pouco mais pelas próprias circunstâncias que o frio traz, né? A gente fica mais aglomerado, fica mais próximo, né? E isso aumenta a transmissão de vírus e de bactéria, mas... E até pegando, acho que um gancho que alguns vírus também são sazonais, né? Que nessa época também do ano e deixando a temperatura mais baixa, é mais fácil deles se multiplicarem. Então também, casando com isso que o Dr. Cláudio trouxe, deixa um ambiente perfeito para que mais propício, né? pessoas também venham desenvolver essas doenças, né? E, assim, agora a gente vai falar rapidinho, assim, sobre algumas coisas, se é mito ou se é verdade, né? Eu quero saber se é mito ou se é verdade. Tomar vitamina C todo dia previne de ter doenças? Não. É mito, De né? forma Só se você tiver com a vitamina C baixa, né? Porque a vitamina C, você falou uma coisa muito interessante. Todo mundo pode tomar vitamina? Todo mundo pode tomar. Qualquer um pode comprar e tomar. Todo mundo precisa? Depende. Quem precisa é aquele que está com a vitamina C baixa. Se eu não estiver com a vitamina C baixa, aquilo vai sair na minha urina e eu vou estar jogando meu dinheiro pela urina, né? Então é tudo uma questão de grande equilíbrio. Uma vitamina que se fala muito agora é a vitamina D, que nós todos estamos com a vitamina D baixa. Por quê? Porque a gente não toma mais sol, pessoal. A gente não fica mais ao ar livre, né? Então isso influencia. Então volta naquela questão do estilo de vida, né? Mas a vitamina C baixa, ela pode prejudicar a imunidade. Mas isso não quer dizer que a vitamina C alta vá estimular a imunidade. Até você tocou no assunto da próxima pergunta, que é da vitamina D, realmente. A falta de vitamina D pode piorar um quadro de saúde, pode piorar um quadro de resfriado, de gripe, que normalmente é comum nessa época do ano? Olha, a vitamina D tem sido muito estudada, ela tem muitas funções, e na própria Covid se viu que pessoas com vitamina D baixa evoluíram de uma forma pior, então a vitamina D é fundamental para que ela mantenha um nível normal, até se for o caso. Essa é uma que vale a pena você suplementar via oral ou até via intramuscular, porque essa é fundamental, a gente não toma mais sol, ela tem a ver com o metabolismo ósseo, tem a ver com uma série de processos, então a vitamina D, se tem uma vitamina que a gente tem que prestar atenção, é a vitamina D. Para contribuir, eu tenho visto alguns casos de pessoas com dores musculares, ósseas, em função da vitamina D baixa, né? Mas daí, quando a gente pesquisa os hábitos os hábitos diários dessa pessoa, a gente cai nessa questão da baixa exposição solar, da baixa atividade física, né? Porque a atividade física também vai ajudar no armazenamento. Então, assim, é hábito, gente. É hábito. Na verdade, nós precisamos entender o conjunto, como essa pessoa vive, né? E não buscar um remédio mágico, né? O remédio mágico está num hábito saudável. O engraçado que, assim, né, muita gente acha ainda isso, né? Que tem uma regrinha. Eu vou tomar ali um chazinho de mel com limão e pronto, acabou. Já vai resolver, né? Até pegando esse gancho, Márcia, o famoso chazinho de mel com limão ajuda mesmo. Aí nós vamos ter uma junção de fatores que vão contribuir, né? E o Cláudio pode me ajudar. Eu vou ter a vitamina C do limão, ajuda. Eu vou ter a temperatura quentinha do chá, ajuda, que é relaxante, né? Eu vou colocar o mel, que tem seus princípios. Então, assim, na verdade, eu tô ofertando para o corpo um alento, um apoio, mas não vai fazer um milagre, né? Com certeza. E vai depender da gravidade desse caso, né? Então, com certeza, se ele for ao médico, o médico vai dizer: eu vou te receitar alguma medicação e você toma um chazinho também. Então, eu diria que ele é um complemento, mas ele não é por si só uma solução. Ah, show de bola. Isso tem que ficar claro também, né? Porque a gente sabe que não é só que essas nossas práticas caseiras, também tem seu grau de importância, né? Eu acho que isso é importante. A gente tem que cuidar da maneira como a gente faz, quantidade de tudo que a gente faz, porque não é só porque é natural que eu posso tomar à torta e à direita, né? Então, tudo isso em excesso faz mal, né? Isso é muito importante que você tenha falado, Charles, porque assim, eu tenho visto muitas pessoas assim, unirem 5, 6 ervas,
tomarem um chá das 5, 6 ervas, tomarem o extremo de chá. Então, qual é a orientação básica que se dá? No máximo 3 xícaras de chá por dia. Vou verificar as ervas que eu vou colocar nesse chá, porque tem ervas que são estimulantes, tem ervas que são calmantes, tem ervas que são relaxantes. Então, eu preciso elencar o tipo de erva, a situação que eu vou buscar. Né? Então, eu preciso relaxar, eu vou buscar uma erva relaxante, vou tomar um chá no final da tarde. Né? Agora, eu não posso fazer uma mistura de 7, 8 ervas, porque eu posso ter uma reação diferente do que eu estou esperando. Né? E a questão do consumo de chá, no máximo 3 xícaras por dia. Show de bola. Nesse momento, assim, acho que a gente conversou bastante, né, sobre muitos assuntos legais, assim, e até que para fugir um pouco do que normalmente é trabalhado quando se fala em imunidade, parece que a gente tem uns assuntos que sempre são batidos na tecla. E hoje aqui a gente conversou sobre assuntos diferentes que se relacionam com isso, né? Eu acho que isso que foi legal. Então, caminhando pro final, assim, desse nosso momento, eu queria que vocês trouxessem pro pessoal, assim, algumas dicas, né, para essa manutenção da imunidade, a gente falando de imunidade, por favor. A Márcia comentou do chazinho com limão, que, lógico, ele dentro do limite ele ajuda. Eu traria a questão não do mel, mas eu traria a questão do própolis. O própolis vem sendo muito pesquisado, né? Ele atua como modulador do sistema imunológico, como antioxidante, como antimicrobiano. Então, o própolis ali seja você é farmacêutico, seja em elixir, comprimido ou extrato, ele traz aí algum tipo de benefício, né? Então, o própolis eu uso há anos e eu acho que é uma coisa que vale a pena. Já que a gente tá falando inverno, né? Vamos pegar a questão também dos resfriados, porque a gente falou muito do sistema gastrointestinal, mas vamos falar um pouco do sistema respiratório, que também é uma grande porta de entrada, mas que também tem uma barreira muito parecida com a intestinal. Quando eu respiro, eu carrego vírus, fungos e bactérias pelo ar, mas eu tenho ali uns pelinhos, né, umas vibriças, uns cílios que seguram, eu tenho células ali que vão secretar o muco, que vão matar ali o que é patogênico. Então o nosso aparelho respiratório, ele também é fundamental na nossa imunidade. O que eu diria para as pessoas, primeira coisa, se alimentem muito bem, descasquem mais do que desembalem. Comam com calma, um prato muito colorido, se exercitem, durmam bem, administrem o estresse e usem e abusem de coisas naturais e consumam menos produtos industrializados. E tentem ser felizes, porque felicidade estimula o sistema imunológico, né? E é um passo por vez, pessoal. Infelizmente não tem um elixir, né? Tem uma coisa que chama bom senso, né? Vamos viver a vida com calma. Nós estamos vivendo com muita pressa, né? Vamos olhar um pouco mais para a questão espiritual e um pouco menos para a questão material. Vamos olhar para o nosso autoconhecimento. Vamos viver um dia por vez, né? Vamos ter bom senso, né, pessoal? Show de bola. Bom, a minha dica é: façam uma lista para ir para o supermercado, tá? Vai para o supermercado com uma listinha, pensando aonde e quando montar a listinha, no que você vai usar aqueles alimentos, tá? Então, assim, tentem buscar significado naquela refeição, tá? Eu vou sentar para fazer um almoço, eu vou botar a mesa, vou sentar com pessoas que realmente são legais comigo. Vou comer sozinho em casa, então eu vou pegar uma bandeja, vou botar um guardanapo legal, porque além do alimento que você está ingerindo, o alimento tem um significado. E aí, se você dá significado, realmente ele vai nutrir por integral. Outra questão, assim, bebam muita água durante o dia. Prestem atenção no seu organismo, tá? Como é que eu tô me sentindo no final do dia? Né? Tomei muito café? Bom, então tá chegando a noite, eu tenho que tomar um chá. E outro fator que é essencial é a questão da higiene do sono, né? Eu tenho que respeitar, então meu quarto tem que estar escuro, tem que estar numa temperatura adequada, tem que estar silencioso, tem que estar confortável, por mais simples que ele seja, tá? Então eu vou completar o ciclo na noite com um bem-estar, né? Então não existe outra orientação senão se observem. Se observem, planejem o seu dia, planejem a sua alimentação e tenham cuidado. Show de bola. Porra, essa conversa foi super bacana. Acredito eu que tenha sido bem esclarecedora para muita gente, né? Então eu queria agradecer vocês por terem topado conosco esse nosso primeiro momento SBA, nosso primeiro momento de saúde, bem-estar e acolhimento. E para isso, toda a produção ali, preparou um brindezinho para vocês da nossa campanha. Nós estamos
fazendo nesse momento, né? A gente está com a nossa campanha Saúde, Bem-Estar e Acolhimento. Legal. Então aqui tem alguns brindezinhos que está rodando nas nossas farmácias. Então toda a farmacese aí em Santa Catarina está participando dos desafios de saúde, bem-estar e acolhimento, que é justamente para poder levar informações relacionadas à saúde, de legal. bem-estar, saúde e acolhimento para os nossos clientes, né? E é isso que a gente trabalha em promoção da saúde de fato. Então aqui dentro eu vou deixar vocês, tá, abrirem, mas tem os brindezinhos da campanha, nossa mochilinha, nosso copo, espero que vocês gostem. E também vão até as nossas farmácias lá para fazer aqui para Márcia primeiro. Sou cliente, damas, né? Sou as cliente. damas. Vou continuar E aqui, indo. Dr. Cláudio. Obrigada. Muito obrigado, Charles. Muito obrigado, então, pela parceria de vocês. E espero que também vocês de casa tenham gostado. E não percam que nos próximos meses também, né? Nos próximos dias a gente já vai estar divulgando aí os nossos próximos episódios do Momento SBA, Saúde, Bem-Estar e Acolhimento. Porque vocês sabem, né, gente? Se precisar, é só chamar. Se inspire nesse movimento. Saúde, bem-estar e acolhimento. Se inspire nesse movimento.